Esse canal aqui, ele foi projetado só para atender pessoas da classe média alta, tá? Então, se você tá aqui por alguma anomalia do seu algoritmo, você tá no lugar errado. Vai lá assistir aqueles programas de gentalha e vai assistir BBB e não enche o saco. Tá? Aqui, as pessoas que assistem esse canal, elas ficam mais inteligentes, mais espertas e menos apedeutas. E a plebe, ela gosta de ser mais imbecil. Então aqui, o seu QI vai elevar você assistindo esses vídeos aqui. Você sai mais inteligente, a tua cabeça ela sai melhor. Quando você assiste aqueles programas da plebe, se você reparar, você fica até com um pouquinho de dor no lobo frontal aqui. O que é isso? São seus neurônios degenerando. Mas vamos pro vídeo. Se você acha que a mendicância é uma poesia social, que a caridade é feita com moedinhas untadas de suor plebeu, eu vou te falar uma coisa. Isso é chantagem emocional. É uma tortura psicológica francesa. É um assédio sentimental de quinta categoria. Então, hoje eu venho aqui falar para você da indústria informal do incômodo, que é os flanelinhas e os pedintes de calçada. Essas criaturas, elas são místicas, né? Porque se você perceber, essas criaturas místicas, elas surgem do éter assim que você estaciona o carro. Você olha, não tem nada, não tem ninguém. E aí surge um flanelinha. Você ainda nem puxou o freio de mão e ele aparece ali. O sacerdote do pano sujo, o vidente da marretinha, é o dono da rua que não é dele. Aí ele pega e estica a mão assim, ó, como se fosse o senhor Barriga cobrando um aluguel do seu Madruga, só que no lugar ele fala assim, vai deixar umzinho aí, chefia? Nossa, e como eu odeio ser chamado de chefia. Se eu fosse chefia, você estaria demitido, seu vassalo da calçada. Mas eu respiro, né? Eu dou uma... respiro fundo. Eu conto até 10 e penso, será que vale a pena provocar esse monstro? Esse homem que controla mais de 6 quarteirões do seu bairro? É melhor pagar, é melhor pagar. É melhor fingir que isso é uma proteção, né? Que você está recebendo uma proteção e não uma extorsão. É melhor dar a moedinha como se fosse uma indulgência papal. Mas e quando não é um flanelinha? E quando é um pedinte? Um mendicante profissional? Aí começa o verdadeiro martírio espiritual. Porque veja bem, meu jovem Lorpa, eles nos forçam a mentir. Quando os caras pedem dinheiro pra gente, a gente é obrigado a mentir. Eles chegam, né, com aqueles olhos tristes e as mãos estendidas e nos obrigam a virar o Judas Iscariotes da calçada. Ele pega e fala, moço, tem uma moedinha? E o que você responde? Você sempre responde mentira. Um monte de mentiras em série. Mentiras de improviso. O cara pediu grana pra você fala assim, não tenho. Você já tá mentindo. Ou você fala assim, esqueci a carteira. É outra mentira. Só passo no Pix. Semana que vem eu volto. Passa aqui amanhã que eu tô com pressa. Tô sem a carteira, tô sem a alma. Não vi você, me desculpe, perdi a memória. Sou ateu e não acredito em ajuda. Ou seja, toda vez que alguém te aborda pedindo dinheiro, você é obrigado a pecar contando uma mentira. Porque lá no fundo você tá com o bolso recheado. Você tem um bolo de nota de 100 plastificada lá e organizada na tua carteira. Elas estão lá bonitinhas, em ordem de crispação. A classe média alta, ela tem dinheiro na carteira sim, só que ela não quer dar. Você já pensou nisso? Ela não quer dar. E isso é o inferno moral do homem de bem. Porque o correto seria olhar nos olhos do pedinte e falar assim, sim, eu tenho dinheiro
mas eu não te darei. Porém, isso é pior do que dar um tapa com luva de pelica suja de foie gras. Isso é o equivalente social de ser o Kiko do Chaves, né? Segurando aquele pirulito diante da Chiquinha e falando, eu tenho, mas não te dou. É muito feio, é cruel, é deselegante, é burguês demais. Até pro príncipe da burguesia, isso é muita burguesia. A minha alma, ela sofre, não pelos pobres, mas pelas mentiras que eu sou forçado a proferir. Eu, o príncipe da burguesia que eu jamais contei uma mentira por um luthier, agora eu me vejo obrigado a mentir para um homem com o nariz escorrendo e uma camisa do Corinthians. Isso, meu jovem apedeuta, isso pode custar o céu e não é uma metáfora. A cada hora que você fala, não tenho dinheiro, um anjo, ele perde uma asa. A cada passa-manhã que eu te dou, um arcanjo é transferido para uma repartição pública. A caridade, quando ela é feita sob coação, você está sendo coagido a fazer a caridade, ela não é uma virtude, ela é um tributo emocional, é o dízimo dos fracos, é o pedágio dos sensíveis, é o sequestro da empatia. Você, quando dá dinheiro pro pedinte porque ficou com medo dele te fazer algum mal, você não vai pro céu, não. Você não vai. E aqueles pedintes que ficam na calçada assim, esperando, né, de tocaia. Eles são os mestres do constrangimento gourmet. Eles chegam quando você tá lá no restaurante sentado na calçada, mastigando uma burrata, aí ele te vê ali degustando aquela delícia e te aborda naquele momento. Do nada, né, como se fosse um NPC carente do GTA, brota um cara e fala, moço, me dá um salgado, enquanto você tá lá mastigando um pedaço de wagyu. Como é que você vai falar não segurando um talher de prata na mão? É difícil. Como que você vai recusar alguém enquanto você está mastigando um pedacinho de filé marmorizado que custou R$82? Teve um dia desses que eu tava lá na Paulista e apareceu um cara quando eu tava comendo uma lagosta. Eu quase joguei o rabinho da lagosta para ele, como se eu fosse a Maria Antonieta e ele fosse um plebeu esfaimado. Mas aí eu falei assim, não, vão me filmar, vão cancelar, vão fazer montagem com a minha cara em cima dessa lagosta e do pedinte. Aí eu pensei e falei, eu não vou dar nada não. Esses pedintes, eles são mais perigosos do que os paparazzi. Eles ficam esperando qualquer deslize e te filma e depois vem encher o saco. Então eu clamo aqui diante do altar do algoritmo que cessem essas abordagens. Chega de abordar quem está comendo. Que voltem a ser os fantasmas discretos da madrugada. Que peçam sim. Pode pedir, mas pede com decoro, com horário agendado. Por que não um aplicativo? Faz um aplicativo aí. iMendiga, né? Não tem um iFood? Faz um iMendiga com agendamento e cadastro. Pode até ter nota fiscal. Eles arrecadam uma fortuna e eu nunca vi eles emitindo nota fiscal pela mendicância ou pelo filatelismo. Você que é da classe média alta, você já pensou na festa tributária dos mendigos? Pois eu pensei, é muito feio o pedinte receber a esmola e ele não emite a nota fiscal. Quando eu pago o meu vinho tinto, eu exijo nota fiscal. E por que então, quando eu dou R$2 pro mendigo da esquina, ele não me lança um valeu, chefia, sem me devolver um cupom fiscal? Eu quero esse cupom fiscal. Cadê o CNPJ da sarjeta? Cadê o QR Code do chapéu de palha? Eu tenho certeza que se você procurar na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, você vai encontrar mendicância. Mas por que eles não declaram?
E o mais grotesco, além de receber essa ajuda informal, eles ainda usufruem de todos os benefícios do governo. SUS, Bolsa Família, Vale Gás, Vale Aqui, Vale Ali, leite condensado social. Ou seja, é uma dupla arrecadação, tripla, às vezes tripla. E tudo fora da contabilidade nacional. Isso, meu amigo, gera o quê? Gera uma distorção inflacionária. Pois é, a estatística ela não consegue captar a circulação dessa microeconomia de moedinhas. E o Banco Central, ele segue achando que o povo ele está passando fome, quando na verdade ele está financiando cigarros e corotes com dinheiro isento de tributo. Estão jogando aí no tigrinho também com o dinheiro do imposto. Então eu queria deixar claro aqui que eu não sou contra a caridade. Eu não sou. Eu sou contra a informalidade fiscal da mendicância profissionalizada. Que se crie um MEI do mendigo, o mendigo empreendedor individual. Afinal, se até o pastor da esquina ali, ele emite recibo por oração, por que o pedinte da padaria, ele não pode me dar ao menos um comprovante? Mas voltando a falar dos flanelinhas, os flanelinhas, eles deviam ter uma regulamentação. Os flanelinhas, eles tinham que investir num crachá, num certificado ISO 9001 de lavagem de vidro com cuspe e jornal. Porque, ou até um sindicato, se bem que sindicato eu acho que tem, uma convenção nacional, um congresso sobre como não arranhar os carros importados ao lavar um vidro dos carros importados, porque eles adoram deixar mais sujo do que já estava, principalmente lá na Avenida Tiradentes. Mas veja só, eu não odeio os pobres, eu apenas não gosto de ser obrigado a fingir bondade. A caridade, ela é algo muito nobre, mas ela deve vir de coração, não do medo de ser seguido até o carro, tá? E acima de tudo, meu jovem Lorpa, eu quero ser salvo. E esse é o grande dilema entre o céu e o semáforo. Porque toda vez que eu falo que eu tô sem dinheiro, porque foi o flanelinha que me fez pecar. Coloque aqui algum tema que você gostaria que o príncipe da burguesia abordasse aqui, tá? Ficamos por aqui. Tchau!